Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Livro do profeta Zacarias. Tá acabando o Antigo Testamento, hein? O profeta Zacarias tem aí o seu livro, 14 capítulos assim subdivididos. No capítulo 1, Deus chama ao arrependimento. No capítulo 1 também já começam ali as visões de Zacarias. No capítulo 7, fala ali sobre o verdadeiro jejum. No capítulo 8, as promessas de bênçãos, julgamento aos ímpios no capítulo 9, o amor de Deus a Israel no capítulo 10, no capítulo 13, fim dos falsos profetas, e no capítulo 14, a vinda do reino de Deus. O profeta Zacarias, ele reanima a esperança de um povo que passa em grandes dificuldades materiais e dúvidas de fé, que quando eles haviam retornado da Babilônia para Jerusalém. E ele então estimula o povo a arregaçar as mangas e a reconstruir o templo, símbolo da fé e da unidade nacional. Ao mesmo tempo, de modo realista, ele incentiva a formação de um novo quadro político centrado em Zorobabel e Josué. E não é o Josué lá, sucessor de Moisés, não, é outro Josué. Vamos aí às curiosidades do livro de Zacarias. Ficar sem comer por motivos religiosos chama-se jejum. E em Zacarias, no capítulo 7, ele trata a respeito do jejum, que é de ficar sem comer por um propósito. O transporte de luxo do mundo antigo era o cavalo branco de guerra. O profeta Zacarias retrata o futuro rei de Jerusalém, que é Jesus, no jumento. Zacarias 9,9 diz que o teu rei virá montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Se os falsos profetas do Velho Testamento tentassem encontrar novos empregos, teriam dificuldades em esconder sua ocupação anterior. Eles flagelavam o próprio corpo com cortes profundos e isso ficava visível. Era uma cultura que eles tinham de se mutilar, se flagelar devido a questões de pecado. Mas não adianta nada flagelar o corpo, sendo que o coração está corrompido. O profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel do exílio da Babilônia. O nome Zacarias significa Yahvé lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. O povo ficou durante 70 anos ou um pouco mais na Babilônia, então a cultura deles foi totalmente mudada, principalmente porque eles ficaram um grande tempo sob o domínio da Babilônia, do rei Nabucodonosor, depois passou para os medos e os persas. Então houve ali um choque cultural muito grande. Então, para eles voltarem para Deus foi um trabalho difícil, mas que Deus levantou profetas para auxiliar nessa retomada. Seguindo aí o profeta Zacarias, tem Jesus no livro, profecias a respeito do Messias. Nós vemos Jesus no livro, lá na profecia, que Jesus virá como o servo do Senhor, o renovo, está em Zacarias 3,8 e cumpre-se em Lucas 1,76. Um homem cujo nome é renovo, Zacarias 6,12, estará cumprido, dito em Hebreus 3,1. Jesus é rei e sacerdote, Zacarias 6,13, e em Romanos 8,34 também que se cumpriu. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como rei, como eu falei, Zacarias 9,9, que ele ia entrar em Jerusalém sobre um jumentinho. Em Mateus 21, de 1 a 5, tem lá o cumprimento dessa profecia. Jesus, o verdadeiro pastor, Zacarias 11,4, e João capítulo 10, no versículo 11, fala que Jesus é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Jesus seria traído por 30 moedas de prata, Zacarias 11,12, se cumpre lá em Mateus capítulo 26. A crucificação de Jesus em Zacarias 12,10 e se cumpre em Mateus 24,30. Os seus sofrimentos, o pastor ferido, Zacarias 13,7, se cumpre em Mateus 26,31. E a segunda vinda, em Zacarias 14,4, está cumprindo, Paulo falou a respeito disso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Curiosidades do livro de Zacarias: Deus chama o seu povo para si. Zacarias capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim: portanto, assim dizes, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. Visão dos cavalos e a revelação, no versículo 8 do capítulo 1, olhei e vi um homem montado sobre um cavalo vermelho. E a revelação disso está no versículo 17, dizendo assim: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão,
porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Depois tem a visão dos chifres, Zacarias 1,19, dizendo: e disse eu o anjo que falava comigo, ele me disse: esses são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e Jerusalém. E a revelação está aí no versículo 21, e ele falou dizendo: esses são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o poder contra a terra de Judá para espalharem. Lembrando que chifre significa reis, poder, são pessoas influentes. A terceira visão de Deus restaurando, Zacarias 2,1 diz, né? Tornei a levantar os meus olhos e vi, eis que um homem que tinha um cordel de medir. E a revelação está no versículo 5 e no 8, pois assim diz o Senhor, serei para ela como um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. E no versículo 8, depois da glória ele me enviou para as nações que vos despojaram, porque aquele que vos tocar, toca na menina do meu olho. Ou seja, Deus restaurando o povo de Israel com cuidado, assim como que toca na menina, por isso que tem aquele versículo, somos a menina dos olhos de Deus, né? Está aqui em Zacarias 2, versículo 8. A visão das vestes sacerdotais, Zacarias 3, no versículo 1, mostrou um sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. E a revelação está no versículo 8, que ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Já aí a promessa sobre Jesus de ser o rei sacerdote. No capítulo 4, a visão do candelabro, no versículo 2, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo. E a revelação está no versículo 6, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. A sexta visão do livro, Zacarias capítulo 5, versículo 2, que vês? Eu disse, eu vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. E a revelação já está lá, né? Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado. A oitava visão, cavalos, a visão dos carros de guerra, Zacarias 6:1. E eis que vi 4 carros que saíam dentre os 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. E a revelação está no versículo 5. Esses são os 4 espíritos do céu saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Condenação aos falsos jejuns, como nós falamos no capítulo 7, trata sobre o jejum. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Não adianta fazer jejum e não ter um compromisso com Deus e ouvir a voz do Senhor. Atitudes que Deus espera, Zacarias 8, versículo 16. Diz assim, essas são as coisas que deveis fazer, falar a verdade a cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Profecia, né, da entrada de Jesus em Jerusalém, já citamos, né, que o seu rei virá montado sobre um filho de jumenta, sobre um jumentinho. Deus fortalece, Zacarias 10, versículo 12, eis que eu os fortalecerei no Senhor e andarão no meu nome, diz o Senhor. Profecia sobre a traição de Jesus, Zacarias 11, 12, porque eis que eu lhes disse, se bem parece a seus olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. E ali terminando o livro de Zacarias, Deus purificará o seu povo, Zacarias 13, no versículo 9, acontecerá que naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Tá aí, gente boa, o livro do profeta Zacarias, né, o reinado do Messias, um livro que fala sobre o retorno do povo, esse encorajamento e também falando sobre o futuro que havia de vir, o Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. Termina então, gente boa, o estudo do livro de Zacarias, um livro um pouco maior, são 14 capítulos. Você pode estudar aí na sua casa, tendo ali mais alguns outros tópicos que você pode estudar e aprender ainda mais a palavra de Deus. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, lê a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.